Essa nossa segunda aula é sobre a forma do envio das filiações partidárias. É uma grande novidade da legislação eleitoral que vai afetar drasticamente as campanhas eleitorais e drasticamente a justiça eleitoral. E por que, Leonardo, vai afetar? Qual é essa grande novidade da forma do envio? Veja bem, os partidos, antigamente, eles encaminhavam a relação de filiados pelo sistema FiliWeb, que é a relação externa que nós chamávamos, nos meses de abril e outubro. Mais precisamente, na segunda semana do mês de abril e somente na segunda semana de outubro. Essas eram as únicas datas em que os partidos encaminhavam a relação externa, ou seja, a relação dos seus filiados para a justiça eleitoral. Isso dava muita dor de cabeça. Por quê? Olha, é porque na segunda semana de abril ou na segunda semana de outubro, às vezes não dava tempo suficiente para o partido comprovar aquela filiação daquela pessoa ou daquele filiado. Agora a legislação alterou. Agora não existe mais segunda semana de abril ou segunda semana de outubro. O partido pode, a qualquer momento, encaminhar a relação de filiados à Justiça Eleitoral pelo novo sistema FiliWeb. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu ou você quisermos filiarmos a um partido, basta você ir lá, fazer a sua ficha de filiação, o partido de forma interna aprova ou não a sua filiação, mas se ele aprovar, ele encaminha de forma automática a qualquer momento, seja abril, seja maio, junho, julho, agosto, setembro, qualquer época do ano. Ele encaminha a sua relação, ele encaminha os seus dados como filiado àquele partido, a qualquer tempo. Então essa é uma grande novidade e é por isso que vai afetar de forma drástica. Nós não teremos mais aquelas polêmicas. Ah, Leonardo, só a relação interna que existia antigamente, que a relação interna era essa? Ela que era que eu ia lá, por exemplo, em março, fazia a minha filiação, só que o partido só podia encaminhar a Justiça Eleitoral na segunda semana de abril. Isso não existe mais, agora a qualquer momento. Mês de janeiro, fevereiro, março, enfim. Isso vai facilitar demais as campanhas eleitorais. Não teremos uma diminuição drástica dessa questão da prova da filiação, da relação do envio dos filiados. Isso vai diminuir de forma drástica. Uma outra novidade que eu acho extremamente relevante é a seguinte: aquela pessoa que tem um mandato, aquele que foi eleito e tem um mandato, caso ele troque de partido, naquelas condições que são permitidas e que nós trataremos em uma aula específica, caso aquele que tem mandato, então, ele vá para outro partido, esse partido ele não tem a obrigação de encaminhar à Justiça Eleitoral essa relação do novo filiado? Então, a Justiça Eleitoral, de posse dessa nova comunicação, ela vai intimar o partido anterior ao qual ele era filiado. E para que isso? Para que esse partido anterior tome no prazo legal as medidas judiciais cabíveis com relação à discussão do mandato daquele seu ex-filiado. Se o mandato vai pertencer ao partido que ele saiu ou se o mandato vai pertencer a esse novo partido ao qual ele foi. Essa é uma novidade muito relevante, e por isso que eu resolvi tratar ela de forma específica. Mas eu vou contar para você aqui uma história, na verdade é um caso concreto em que eu atuei como advogado, para que você entenda melhor. Foi uma eleição suplementar, municipal. A pessoa foi eleita prefeito do município, só que na eleição suplementar, ela não ocorre necessariamente no mês de outubro, como ocorre nas eleições de 4 em 4 anos nos municípios, ou de 4 em 4 anos para governador, ou presidente, enfim. Nesse caso, a eleição suplementar ela ocorreu, se não me engano, no mês de junho ou julho. Antigamente, como eu disse para vocês, o partido ele tinha que enviar a relação dos filiados lá na segunda semana de abril. Nesse caso específico que eu estou contando para vocês, o partido ele não encaminhou naquela primeira relação lá do mês de abril a relação dos filiados. E por isso que aquele candidato que foi eleito não constava na relação dele, lá na relação do partido, na relação do sistema do FiliWeb, que ele estava filiado. Então faltava ali uma das condições de elegibilidade. Então o que eu fiz?
Como o registro de candidatura dele foi indeferido lá, na primeira instância, eu recorri ao Tribunal Regional Eleitoral e fiz juntar uma certidão constando, sim, que ele estava filiado, que o caso era um caso específico porque tratava-se de uma eleição suplementar. E graças a Deus tive sucesso e o meu cliente, o prefeito eleito, teve seu registro de candidatura deferido pela Justiça Eleitoral. Tem inúmeros casos, pessoal, inúmeros casos em que isso ocorre no Brasil inteiro. Para que você tenha uma ideia, em toda eleição municipal, de 10 candidatos, 3 têm problemas para comprovação de filiação partidária. E a maioria desses problemas é com relação a essa relação que antigamente era enviada pelo partido à Justiça Eleitoral. Com o fim disso, tenho certeza que isso vai amenizar bastante essas problemáticas perante a Justiça Eleitoral. Entendeu? Então, resumo da aula. Resumo da aula é o seguinte: não existe mais o prazo da segunda semana de abril ou da segunda semana de outubro para que o partido encaminhe a relação de filiados via sistema FiliWeb. Agora o partido pode fazer isso a qualquer momento e, além disso, aquele que tem um mandato, aquele que foi eleito, caso troque de partido, a Justiça Eleitoral, de posse dessa nova filiação, deve comunicar ao partido anterior a qual era filiado para que esse partido anterior tome as medidas judiciais cabíveis no prazo legal. Ok, pessoal? Fique atento. Quaisquer dúvidas, como sempre, encaminhe no nosso grupo ou me encaminhe aqui que terei maior prazer em responder. Com dúvidas, você não ficará. Ok? Abraço!